Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos, estamos aqui hoje neste nosso encontro, nessa nossa live para falar sobre o incrível mundo da matemática do Banco do Brasil. E bom, hoje, na aula de hoje, eu quero falar de um tema que eu me arrisco a dizer que é o tema mais importante de toda a matemática e matemática financeira. O que eu quero falar aqui hoje com vocês é o tema mais importante, não só dentro de toda a matemática básica, mas também dentro da matemática financeira. E é um tema que passa batido, até é desprezado por muitas pessoas por parecer algo básico. O cara, na verdade, não entende esse tema, vai para a prova achando que entende que é algo tranquilo e justamente por causa dele tem um desempenho péssimo na prova. Legal? E este tema que eu estou fazendo todo um suspense é equação do primeiro grau. Na verdade, não só equação do primeiro grau, mas eu quero trabalhar aqui hoje também a ideia da incógnita, por que a gente utiliza uma incógnita, e aí, a partir do momento que você tem uma incógnita para resolver, você precisa de uma equação. Então, o tema principal é equação do primeiro grau, mas o nosso estudo, na verdade, não vai ser só em cima da equação e de como resolvê-la. O nosso estudo ele vai estar mais baseado no motivo da existência da incógnita, que é isso que muita gente não entende. O que é a incógnita, por que eu crio essa incógnita, o que me levou, o que nos dá inspiração para criar a incógnita na questão. É isso que eu quero explicar aqui hoje com vocês. Tá legal? E antes de mais nada, já aviso, galera, não deixe de me seguir no Instagram, tá certo? Prof. Pedro Campos, qualquer dúvida que tiver, pode mandar por lá, fica à vontade, posto muito conteúdo para vocês. E também, quem quiser dar uma olhadinha no meu canal do YouTube, o nome do canal é Raciocina Comigo, mas se você procurar por Prof. Pedro Campos Matemática, ou Prof. Pedro Campos Lógica, você encontra mais fácil do que pelo nome. Curioso, certo? E até já vou até fazer uma indicação. Lá no meu canal do YouTube, tem alguns vídeos sobre operações matemáticas, que é uma coisa que atrapalha muita gente também, e que a gente vai precisar de conhecimento disso na aula de hoje. Então tem uma aula só explicando soma e subtração, com vírgula, sem vírgula, número bonito, número feio. Uma outra aula falando sobre multiplicação, das mais diversas formas que pode aparecer. E uma última aula falando sobre divisão. Pode parecer bobo, mas errar, principalmente multiplicação e divisão, é muito comum e eu não preciso nem falar que isso vai acabar com a sua prova. Legal? Então dá uma olhadinha lá, fica já esse complemento da aula de hoje, mas hoje o foco é na incógnita e na equação do primeiro grau. E você fala para mim assim, Pedrão, peraí, você falou pra gente, lembra água? Você falou que equação do primeiro grau é talvez o tema mais importante de toda a matemática básica e também da matemática financeira. E eu fiquei em dúvida. Por quê? No edital de matemática financeira não tem equação do primeiro grau. E mesmo dentro do edital de matemática básica tem tantos temas que a equação do primeiro grau é só mais um. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Equação do primeiro grau não é o tema que diretamente mais vai estar presente na sua prova. Na verdade, é até pouco provável que a gente tenha mais do que uma questão que fale diretamente de equação do primeiro grau. Só que não vamos esquecer que indiretamente é sim o tema que mais aparece, já que quase todos os outros temas vão trabalhar de certa forma com equação do primeiro grau. Então, por exemplo, uma regra de 3 composta, tema até de uma outra aula, se não me engano, na semana passada, não deixem de assistir aqui no canal do que eu dei. Regra de 3, simples e composta. Quando você resolve uma regra de 3, você sempre cai numa equação do primeiro grau. Então, o final da questão de regra de 3 é equação do primeiro grau. Quando você faz questão de juros simples, você sempre tem uma incógnita, o que inevitavelmente acaba levando para a equação de primeiro grau. Juros composto, a mesma coisa, você tem incógnito, que muitas vezes termina numa equação de primeiro grau, e isso por vários temas afora. Fórmula da soma da PA, normalmente termina em equação do primeiro grau, termo geral da PA, termo geral da PG, quase todos os temas que aparecem na prova de vocês, eles em algum momento necessitam da resolução de uma equação do primeiro grau para ser resolvido.
E muita gente acaba errando a questão e nem percebe que muitas vezes errou por não saber resolver bem uma equação do primeiro grau, porque é um instinto que a gente tem. Então, por exemplo, você está lá na prova, aí apareceu uma questão de juros simples, ou melhor, você está estudando, está em casa estudando e foi fazer uma questão de juros simples. Aí você estava resolvendo a questão e acabou errando essa questão. O que você salva na sua cabeça? Tá, eu errei uma questão de juros simples, ou seja, preciso estudar mais juros simples. Só quando você vai analisar toda a parte do juros simples, você acertou, que inclusive, diga-se de passagem, a participação do juros simples na questão é muito pequena. É só você interpretar o enunciado e lembrar que o montante é o capital que multiplica 1 mais IN. Lembrou da fórmula? Juros simples acabou. E aí, quando você vai ver, você lembrou da fórmula, você substituiu corretamente os números dentro da fórmula, mas quando foi desenvolver a questão, você errou. Ou seja, o seu erro não foi em juros simples. Você não precisa estudar mais juros simples. Você precisa estudar mais resolução de equação do primeiro grau, porque efetivamente foi isso que você errou. O mesmo eu poderia falar para juros composto, para PA, PG, enfim, regras de 3, sempre vai ter uma equação do primeiro grau para ser resolvida. Então, por isso que esse tema, na minha opinião, é um ou o mais importante da sua prova. Tanto em matemática básica quanto financeira, porque ele vai aparecer indiretamente quase dentro de todas as questões. Eu só não vou cravar que ele é o mais importante, porque ele fica empatado com outro tema que é muito importante, que é o que eu acabei de mandar vocês olharem no meu YouTube para assistir, que é resolução de operações matemáticas básicas. Porque toda questão vai ter uma equação para ser resolvida e no meio dessa equação você vai ter que fazer multiplicação, divisão, soma. Então, o que é o mais importante e mais recorrente na sua prova? Resolução de equação de primeiro grau. Vamos falar disso agora. E a parte de operações matemáticas básicas, em especial multiplicação e divisão, que você vai lá no meu canal do YouTube, vai ver os... Nossa, vai embolou tudo. Vai ver os vídeos e vai dominar. Legal? Beleza. Minha garganta tá péssima. Entendido tudo isso, vamos então começar efetivamente a aula de hoje. E para a gente trabalhar com a equação do primeiro grau, eu trouxe duas questões, tá? Uma primeira questão que eu vou resolver com vocês aqui, mas eu que vou resolver, e a outra eu até vou deixar um tempo para vocês tentarem resolver. O curioso dessas duas questões é que uma década separa elas. Como assim, Pedrão? Da primeira questão que eu vou resolver hoje para a segunda, nós temos 10 anos de diferença. E as questões são quase iguais, mostrando o que eu falo sempre, a matemática ela é atemporal. Não existe questão velha na matemática, porque as questões vão se repetindo, os temas vão se aparecendo. É só ver que essa matemática que a gente está aprendendo, ela data de antes de Cristo, certo? Então, não são 10 anos que vão fazer uma questão ficar velha, legal? Mas vamos para a primeira, eu vou ler com vocês a questão, e aí eu vou usar a resolução dela para explicar o porquê que a incógnita é importante. Quando que na prova você vai pensar em criar uma incógnita, o que vai levar a uma equação e como resolvê-la. Então, começando a nossa brincadeira, venha aqui comigo na tela. E ela diz, Mário gastou 3/8 de seu salário em compras no mercado, 1/6 de seu salário na educação de seus filhos, 1/9 de seu salário com despesas de saúde e depois destes gastos ainda lhe restaram R$500 do salário. A pergunta é, o salário de Mário é de... E eu quero saber. E bom, primeira coisa, os fofoqueiros de plantão já começam. Mário gastou 3/8 do salário em compras. Ele vai grifando, compra no mercado, educação dos filhos, despesa com saúde. E vamos concordar que nada disso importa. Não importa onde o Mário gastou a grana dele. O que importa é quanto ele gastou, já que eu quero saber qual é o salário do Mário. Pedrão, estou olhando para essa questão e ela não deu nenhuma equação para ser resolvida. Não deu. Ela nem criou uma incógnita. Não criou. E não ia criar mesmo, né? Vamos lembrar que na matemática, o enunciado ele não vai te dar uma equação para você resolver, ele não vai criar uma incógnita ali, não. Ele vai te dar uma situação, um problema, e você vai ter que resolver este problema. Legal?
Então, eu vou analisar as informações do enunciado, entender quais são os dados que eu tenho, quais informações eu tenho e o que eu quero descobrir. E aí eu vou pensar como usar isso. Lembra, a matemática é um jogo entre pegar as informações que você tem e a que você quer descobrir. E você tem que criar um caminho. A partir das informações que você tem, você vai criar um caminho para chegar na informação que você quer. Então aqui, quais são as informações que eu tenho? Primeiro, ele me contou os gastos do Mário. Eu sei que o Mário gastou 3/8 do salário dele. Ah, Pedrão, foi em compra no mercado. Não importa onde foi, mas foi 3/8 do salário. Depois, ele gastou 1/6 do salário e, por fim, ele gastou 1/9 de seu salário. Então, assim, o enunciado me deu os gastos do Mário. Aí ele fala assim, depois destes gastos, ainda lhe restaram R$500 de seu salário. Então, peraí. Eu sei quais foram os gastos do Mário e eu sei o quanto sobrou do salário dele depois desses gastos. E eu quero saber qual o salário dele. Vamos pensar junto. Vou criar uma situação. Vou imaginar que eu vire para vocês e fale assim, eu recebi meu salário, aí eu gastei. Presta atenção. Conto para vocês. Eu gastei R$500 no mercado, R$500 no plano de saúde, R$500 na academia e sobraram R$500. Vou repetir. Recebi o salário, gastei R$500 no mercado, 500 na academia, 500 com plano de saúde e sobraram R$500. Qual é o meu salário? 2.000, concorda? Quando você juntou os meus gastos, 500 mais 500 mais 500, 1.500, com o que sobrou, mais 500, você teve o meu salário, certo? Esse foi o modelinho. Então, se a gente entendeu isso, também entendeu esse problema aqui. Para a gente descobrir o salário do Mário, a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu vou somar as despesas do Mário com o quanto sobrou. E aí, depois de eu somar todos os gastos que o Mário teve com o quanto sobrou, isso vai ser igual ao salário dele. Acabou. Simples assim. Esse é nosso roteiro para resolver a questão. É só somar o quanto ele gastou com o quanto sobrou. Eu vou até trocar despesa por gastos, porque achei que despesa ficou muito chique. Ele falou em gasto. É questão do povão, então não para com essa palhaçada. Gastei. Tá lá. Quando eu somo os gastos do Mário com quanto sobrou, vai dar o salário dele, que é justamente o que eu quero descobrir. Só que o herói vira e fala assim, ai, Pedro, mas peraí, temos um problema. E eu falo, qual é o problema, meu irmão? Cara, muito simples. No seu exemplo, você contou quais foram os gastos. Então, gastou 500 no mercado, 500 no plano de saúde, 500 na academia. Claramente, meus critérios não são muito bons. E sobrou 500. Você contou os valores e aí deu para somar. Só que agora, nessa questão, não foi assim. Por quê? Ele disse que ele gastou 3/8 do salário, 1/6 do salário, 1/9 do salário. Então, todas as informações de gastos, elas estão vinculadas ao salário. Não dá para eu descobrir. Ué, por que não dá para você descobrir? Ué, Pedrão, muito simples. Porque para eu descobrir os gastos, eu preciso saber qual é o salário do Mário. Interessante. Então você concorda? Pensa comigo. Para eu descobrir o salário do Mário, eu preciso dos gastos dele. Mas para eu descobrir os gastos do Mário, eu preciso saber qual é o salário dele. Em outras palavras, para descobrir o salário do Mário, eu preciso saber o salário do Mário. E é aí que entra a incógnita. Presta muita atenção agora. Se liga. Para continuar essa questão, presta atenção.
Para eu continuar essa questão e fazer os gastos e tal, eu preciso do salário do Mário, concorda? O único jeito de eu avançar e de eu continuar essa questão é usando o salário do Mário. Só que eu não sei qual é o salário do Mário. E é justamente aí que aparece a incógnita. Sempre que para você resolver uma questão ou para você avançar numa questão, você precisa de um número que você não sabe quanto que ele vale, você cria para ele uma incógnita. Repito, toda vez que para você avançar na questão, você precisa inevitavelmente usar um número que você não conhece, você vai criar para ele uma incógnita. A incógnita é simplesmente um número que você não conhece e que você representa ele como uma letra para dizer, ó, o número está aqui, só que eu ainda não sei quanto que ele vale, tá certo? Então, este é o sentimento que você vai buscar sempre que você tiver que criar uma incógnita. Você está olhando para a questão. Para você conseguir desenvolver essa questão, você precisa de um número que você não sabe quanto ele vale. Cria uma letra para representar esse número e aí você consegue avançar. Legal? E é isso que eu vou criar agora. Eu vou criar uma letra para representar o salário do Mário e aí, em cima dessa letra, eu desenvolvo a nossa questão. Tá claro? Beleza, Pedrão? Então você vai dizer que o salário do Mário é X? Meu velho, vamos se desapegar desse X, é X para lá, X para cá. Se solta, não precisa ser tudo X. Meu conselho é, sempre crie uma incógnita que você bate o olho e lembra o que ela é. Normalmente o X, o Y não dizem nada. Então, nesse caso, eu vou dizer que o salário é S, porque quando eu olhar para o S, eu sei que ele se refere ao salário. Então, na sua questão, sempre tente criar incógnitas que tenham a ver com a situação. Então, sei lá, você vai montar um sistema com tomate e maçã. Não chama de X e Y, porque no meio da questão você esquece quem é o X, esquece quem é o Y, mistura tudo, no final tem que voltar para lembrar de novo, perde um tempo. Chama tomate de T, maçã de M. Sempre cria incógnita sugestiva, tá legal? Então, beleza. Com essa ideia na cabeça, vamos voltar para a lousa. E aí, vamos lá. Chamando o salário do Mário de S, eu vou começar representando os gastos. E o primeiro gasto que ele teve foi de 3/8 de seu salário. Ai, Pedrão, eu sempre me atrapalho na hora de transformar o enunciado em equação. Galera, não precisa. É só você ir lendo o enunciado como se fosse um ditado. Se liga só. Primeiro gasto que ele teve é 3/8 do salário. Tá, vamos lá. Você sabe quanto que é 3/8? Sei, é lógico que sabe. 3/8 é 3 sobre 8, concorda? Isso é 3/8. E aí ele disse que ele gastou 3/8 do salário. Pô, 3/8 é 3 sobre 8. O salário... Opa, não era isso que eu queria, não. O salário a gente combinou de chamar de S. Tá, Pedro, mas agora eu não sei o que fazer. Eu sei que 3/8 é 3 sobre 8, eu sei que o salário é S, mas eu não sei fazer nada. Se liga só, o seu problema então está no D. E vou te contar uma coisa que vale para a matemática como um todo. Na matemática, o D, o DO, o DA, ele é sempre uma multiplicação. Então, aqui, quando ele fala 3/8 do salário, é 3/8 vezes o salário. Guarda no seu coraçãozinho. O D, o DO, o DA é sempre uma multiplicação. Legal? Então, primeiro gasto, 3/8 do salário, mais... Depois, o segundo gasto que ele teve foi 1/6 de seu salário. O 1/6 você sabe de novo o que é. 1/6 é 1 sobre 6. E é 1/6 do salário. O salário vale S. Então vai ser 1/6 de S. O D é sempre uma multiplicação. Então, 1 sobre 6 vezes S.
Só que aqui, vamos simplificar um pouco a nossa vida. Por quê? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, não vou escrever 1 vezes S. Vou já tirar esse 1 e colocar no lugar simplesmente o S, tá legal? Então, ó, mais 1/6 de seu salário é o S sobre 6. Tranquilo até aqui? E uma coisa importante, eu tenho toque, então olha ali, tá alinhadinho, show. Tem que testar para ver se está alinhado, senão não dá. Depois, próximo gasto que ele teve, 1/9 de seu salário. Mais uma vez, vai ficar 1 sobre 9 multiplicando o salário. 1 sobre 9 vezes o salário. Só que, de novo, 1 vezes S é S, então não vou ficar escrevendo 1 vezes S. No lugar do 1, vou colocar direto o S. Então, mais... Vou tirar isso aqui, fazer assim, ó. S sobre 9. Olha lá. 3/8 do salário, mais 1/6 do salário, mais 1/9 do salário. E estes são os gastos do Mário. Tá aqui, ó, já juntei todos os gastos. O enunciado não falou de mais gasto algum. Estes são os gastos do Mário. Só que a nossa missão, vocês lembram, era somar os gastos com o quanto sobrou. Então vamos agora para o que sobrou. Mais o quanto sobrou do salário do Mário, e o próprio enunciado contou para a gente que sobraram R$500. Então, mais R$500. Tá lá. Os gastos mais o quanto sobrou. Beleza até aqui? Crises? Só que aí o herói vira e fala, pronto, Pedrão, o que eu faço agora? Calma aí, irmão. Tá queimando a largada. Cuidado. A gente tem uma incógnita, certo? E o único jeito de você resolver quando você tem uma incógnita é você ter uma equação. Tá, e eu já não tenho? Não. Isso que está na lousa não é uma equação. Isso é uma expressão. Qual que é a diferença? Está faltando a igualdade. Para eu ter equação, eu preciso ter igualdade. Ah, beleza, então deixa comigo. Aí o cara vem aqui no final e faz assim, ó, igual a 0. Ramelou geral, ramelou geral. Que mania é essa que na escola toda equação vinha igual a 0? Não viaja, irmão. O que é isso aqui? Isso aqui é o gasto mais o quanto sobrou. E a gente combinou que isso ia ser igual ao salário do Mário. Tá, Pedrão, mas eu não sei quanto que é o salário. É lógico que você sabe, o salário é S. Então tá lá, tá montada a nossa equação. 3/8 do salário, mais 1/6 do salário, mais 1/9 do salário, os gastos, somados com os R$500 que sobraram, eu tenho igual ao salário do Mário. Acabou. É assim que você interpreta o enunciado para criar a sua incógnita e gerar a nossa equação. Beleza, Pedrão? E agora, o que eu faço? Bom, agora a missão é simplesmente resolver a nossa equação. E para resolver a equação, é bem simples. A sua missão é, você vai deixar as incógnitas de um lado e os números sem incógnita do outro. É isso. Você vai jogar todo mundo que tem incógnita para um lado e quem não tem, eu jogo para o outro. Só que aqui eu tenho antes uma operação com fração, eu tenho uma soma de frações. E aí, para continuar resolvendo isso, eu preciso fazer essa soma de frações. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar só por esse pedacinho. Eu vou começar só por esse pedacinho e eu vou começar resolvendo ele. Tá legal? Tem algumas pessoas que aprenderam na escola a transformar todo mundo em fração.
E até pode, mas se quiser trabalhar só com este pedacinho, também dá, não tem problema algum, tá legal? Então eu até prefiro fazer assim, porque se eu transformar todo mundo em fração, eu odeio fração e sei que vocês também odeiam. Então por que eu vou propagar o mal da fração para o resto da humanidade? Não, vamos deixar neste pedacinho. E aí vamos lá. Para você fazer soma de frações, você precisa fazer o MMC dos elementos de baixo. Então, vou fazer o MMC entre o 8, o 6 e o 9. Como a missão dessa aula não é falar sobre MMC, eu vou fazer de cabeça e fazer direto para não tomar o nosso tempo resolvendo uma conta que não tem a ver com essa aula. Qualquer dúvida que tiver sobre cálculo de MMC, manda para mim, ou busca um vídeo, ou até que seja o tema de uma próxima aula minha, que vai ser um prazer, tá legal? Mas este, só para a gente não perder tempo, eu vou fazer de cabeça. Até porque o MMC entre 8, 6 e 9, ele é bem tranquilo, vai ser 72. Então, fiz o MMC. MMC entre eles vai dar 72. E aí o que você faz? Você vai dividir pelo de baixo e depois multiplicar pelo de cima. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. 72 dividido por 8 vai dar 9. 9 vezes 3, 27. Então aqui vai ser 27S. Lembra que eu já tinha o S, então você não pode fingir que ele não está aí. Então 27S mais divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 72 dividido por 6 dá 12 vezes S, 12S. Mais, por fim, 72 dividido por 9 dá 8 vezes S, 8S. Tá lá. Tá, Pedrão, e o resto? O resto é só você copiar. Só pegar esse aqui e comentar. Show! O resto você copia. O mais 500 igual a S, eu copio aqui na equação. Acabou. Tá lá. Belezinha? Agora vamos juntar esse monte de número na fração. Quando eu junto eles, vou trazer aqui para baixo, só para a gente não se perder, deixa eu arrastar um pouquinho para cá. Tá bom. Somando essa galera, 12 com 8 dá 20, com 27, 47. Então, juntando os S's, juntando nossos S's, 8S com 12S vai dar 20S, com mais 27 vai dar 47, não esquece da fração, sobre 72. Só juntei esses caras, mais 500 sobre S, tá lá. Que a fração ficou com um negócio em cima, agora, continua. Pronto. Belezinha? Estão comigo? Agora vamos avançar, já está quase no final da resolução da equação, só que aqui agora é uma etapa que muita gente se atrapalha. Então eu vou até jogar isso aqui para cima para falar com vocês sobre isso. O que acontece agora? Muita gente se atrapalha quando tem um elemento aqui com a fração, tá? E para você eliminar esse cara, é bem fácil. O que eu vou fazer aqui? Presta bem atenção nessa passagem, que essa é uma passagem que muita gente se atrapalha ou nem sabe que pode fazer. Pense comigo. A galera odeia fração, e eu também odeio, tá? Não tem como não odiar frações. Então vamos tirar essa fração daqui. Presta atenção. Qual conta matemática, olhando só para esse pedacinho aqui, ó, só para esse, qual conta matemática que tiraria este 72 aqui de baixo? Pedrão, não sei. Ué, pensa comigo. Esse 72 é uma divisão. Qual é a conta matemática que anula uma divisão?
é uma multiplicação. Você concorda que se eu multiplicasse este cara por 72, o 72 que está multiplicando ia cortar com o 72 que está dividindo? Então, sempre que você quer eliminar uma divisão, você precisa multiplicar pelo mesmo número. Então, se eu multiplicar essa fração por 72, ela some. E é isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar ela, então, por 72. Quer fazer de rosa? Eu vou multiplicar esse nosso cara por 72. Opa, comigo, gordinho. Agora sim. Percebeu o porquê que eu vou multiplicar por 72? Porque eu quero cortar essa fração. Então é isso que eu quero. Presta atenção na minha motivação. A minha motivação é, eu quero tirar essa fração. Para cancelar uma fração por 72, eu preciso de uma multiplicação por 72. Porque o 72 multiplicando vai cortar com 72 dividindo. Pedrão, mas espera aí. Eu posso pegar esse cara e simplesmente multiplicar por 72? Pode, desde que você multiplique todos os outros elementos também. Então, vou multiplicar todo mundo por 72. Aí, beleza. Então, mas por que eu posso multiplicar desde que eu multiplique todo mundo? Porque é bem simples. A igualdade é como se ela fosse um espelho. Pensa sempre nisso. A igualdade, ela é um espelho. Se eu estou me olhando no espelho, aí eu quero tirar a minha camiseta. Eu posso? Posso, desde que a imagem no espelho também tire a camiseta. Se eu quiser colocar um boné, eu posso. Posso, desde que a imagem no espelho também coloque um boné. Inclusive aqui uma dica para a vida, tá? Se um dia você tirar a camiseta na frente do espelho e a imagem não tirar, corre que eu já vi esse filme e o final não é legal, certo? Mas enfim, pensa que a igualdade é um espelho. Se você fizer de um lado tudo que você faz do outro, não tem problema. Então se você disser assim, ó, eu quero somar 3 de um lado, posso? Pode, desde que você some do outro. Eu quero multiplicar um lado por 10, posso? Posso, desde que eu multiplique o outro. Então, presta atenção para você entender o que é minha motivação e o que é minha obrigação. Então, por que eu estou multiplicando por 72? Para cortar essa fração. Essa é a minha motivação. Eu estou multiplicando por 72 porque eu quero cortar essa fração. É por isso que você vai pensar em multiplicar por 72, para cortar essa fração. Essa é a minha motivação. Agora, a minha obrigação. Já que eu vou multiplicar ela por 72, eu tenho que multiplicar todos os outros elementos também. Tá legal? Então, eu vou multiplicar todo mundo porque eu sou obrigado. Mas o que eu quero mesmo é multiplicar esse cara. Fez a multiplicação, de um lado vai ter 47S sobre 72 vezes 72. Corta, corta, sobra o 47S. Então, vai sobrar o seguinte, ó. Você Ctrl V. Aqui, o 72 que estava dividindo cortou. Aí, eu vou ter o 72 multiplicando no 500. Essa continha a gente vai fazer e ela é bem mais fácil do que parece, já que multiplicar por 5 é o mesmo que multiplicar por 10 e dividir por 2. E são 72 vezes 5 vai dar 360, com 2 zeros, 36 mil. Então, esta multiplicação vai dar 36 mil, mais multipliquei o S por 72, 72S. Beleza? Depois de multiplicar todo mundo por 72, a fração aqui foi embora, esse cara ficou 36 mil e esse aqui ficou 72S. Nossa missão agora é deixar a incógnita de um lado e o resto do outro. Então eu vou pegar este 47S, que está do lado de cá positivo, e vou jogar para o lado de lá negativo, subtraindo. Tá bom? Quando eu tenho 72 menos 47, vai dar 25, né? Então, 72S menos 47S vai dar 25
S. E do outro lado, quando eu joguei esse 47 para lá, o 36 mil ficou sozinho. Todos bem até aqui? Tranquilo? Ai, Pedrão, mas espera aí. Você jogou o 47 para a direita, para o lado de lá. Por que ele está do lado de cá? Porque equação não tem lado, tá legal? Tanto faz escrever 36 mil é igual a 25S, ou 25S é 36 mil. A conta é a mesma, dá na mesma. E aí, para finalizar essa questão, o 25 que está do lado de cá multiplicando, presta atenção, o 25 que está do lado de cá multiplicando, eu vou jogar para o lado de lá, dividindo. Vai ficar que o nosso S, ele vai ser igual a 36 mil dividido por 25. E aí, fazendo essa divisão alegre e feliz, qualquer dúvida com divisão, já falei, olha lá no meu vídeo do YouTube, isso aqui vai dar 1.440, a nossa resposta final. Então, o salário do Mário vai ser de R$ 1.440, e essa era justamente a pergunta da nossa questão. Tranquilidade, Salar? Crises? Fiz tudo com bastante calma para explicar para vocês o motivo de cada etapa, por que eu criei incógnita, por que eu posso dividir, por que eu posso multiplicar. E tá lá, tá resolvido o nosso problema. E agora eu sei, depois de eu fazer uma questão, vocês ficam querendo ver outras. Verão, quero mais uma, eu quero brincar, eu quero tentar fazer também. Então vamos fazer o seguinte, essa questão está resolvida, eu quero agora que vocês resolvam para mim esta aqui na sequência. É muito parecida com a anterior, legal? E eu quero que vocês resolvam ela. Só ver se eu uma alternativa aqui, acho que eu cortei. Só que o seguinte, se eu for dar tempo para vocês resolverem essa questão, eu vou ficar um baita tempão quieto aqui, vai ser triste, vai tomar nosso tempo e tudo mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero que nesse momento eu vou jogar a questão na lousa, e vocês pausem o vídeo. Pausa. E aí tenta resolver essa questão sozinho. Depois de fazer isso, aí você dá play no vídeo e vê a minha resolução. Eu, obviamente, já vou resolver tudo na sequência, porque estou contando que você vai dar o pause ali. Tá legal? Então tem o pause agora e resolvam sozinhos essa questão. Mas eu já vou detonar agora. Então vamos lá. Paulo gastou 1/6 do salário com transporte, 1/5 com alimentação, 1/10 com lazer e 1/3 com cartão de crédito. Depois de todos esses pagamentos, ainda lhe restou R$ 900. Nessas condições, quantos reais ele gastou com alimentação? Opa! Nessa questão, ele quer saber só o que foi gasto com alimentação. Ok. Só que ele gastou em alimentação 1/5 do salário dele. Então, para descobrir quanto foi gasto com alimentação, eu preciso inevitavelmente saber o salário dele. Se eu souber o salário do Paulo, eu faço 1/5 e mato a questão. Então, a princípio, a questão é muito parecida com a anterior. Se eu somar os gastos do Paulo com o quanto sobrou, eu vou ter o salário do Paulo. E para fazer esses gastos, eu vou até meio que copiar da anterior, pegar uma fraçãozinha ali para facilitar a minha vida. Show de bola. E aí vamos lá. Quais são os gastos aqui? Eu tenho 1/6 do salário com transporte. Então vai ser 1/6 vezes o salário. 1/6 vezes o salário. Só que a gente sabe que 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, em vez de colocar 1, já vou colocar o S direto. Então, 1/6 do salário, ele gastou com transporte, mais
Depois, 1/5 do salário com alimentação, então salário sobre 5, mais, quem disse mais para alinhar perfeito, mágico, mais 1/10 do salário. Opa. Com lazer, então salário sobre S com lazer, mais 1/3 do salário com cartão de crédito. Mais 1/3 do salário com o cartão de crédito. E estes foram os gastos do Mário. Só acho que esse aqui está um pouquinho deslocado. Estava, hein? Estava. Beleza. Juntei os gastos, agora vou somar o que sobrou, que são R$900, mais os R$900. E aí, juntando todos os gastos que ele teve com o quanto sobrou, isso vai ser igual ao salário dele. Está construída a nossa equação, beleza? Agora vamos resolver a equação, aquele esquema que eu já falei. Eu vou começar só com quem tem fração, para eu já juntar eles e depois tirar essa fração da jogada. Vou fazer o MMC entre os caras de baixo. MMC entre 6, 5, 10 e 3 vai ser 30, certo? Lembrando que eu estou fazendo de cabeça, porque eu não quero perder tempo explicando MMC, já que não é o tema desta aula em si. Se a galera quiser, até eu posso fazer uma outra aula ensinando MDC e MMC, vai ser um prazer. Então, o MMC vai ser 30, e aí vai para aquele esquema. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 30 dividido por 6 dá 5, vezes S, 5S. Mais 30 dividido por 5 dá 6, vezes S, 6S. Mais 30 dividido por 10 dá 3, vezes S, 3S. Mais 30 dividido por 3 dá 10, vezes S, 10S. Essa é a junção de todo mundo. Já faço a soma. Só vamos copiar o resto. Mais 900 igual a S. Agora vou juntar essa galera. 5 com 6 dá 11. 12, 13, 14, 24. Então, isso aqui vai ficar 24S sobre 30 mais 900 é igual a S. Já vou jogar para cá e já vou fazer o sobre 30. Belezinha? 24S sobre 30 mais 900 é igual ao S. Aí, o que eu vou fazer? Mesmo esquema do anterior, presta bem atenção. Eu quero tirar essa fração por 30. Está me incomodando, eu não quero fração na questão. Como que eu faço para tirar uma divisão por 30? Ah, Pedrão, tem que fazer a operação contrária. E a operação contrária da divisão é a multiplicação. Então, eu vou multiplicar por 30. Beleza? Eu quero multiplicar esse cara por 30, porque quando eu multiplicar por 30, o 30 que está em cima corta com o 30 de baixo e a fração vai embora, tá certo? Então, essa é a minha motivação. Eu quero multiplicar esse cara por 30 para conseguir tirar a fração. Só que eu sou obrigado a multiplicar todo mundo, porque eu só posso multiplicar ele por 30 se eu multiplicar todos os outros também, porque eu tenho que manter a minha igualdade. É você olhando no espelho. Se você coloca o boné, a imagem no espelho também coloca, porque o que está de um lado tem que ser igual ao que está do outro. Então, vou multiplicar todo mundo por 30. Por vontade, é só esse aqui. O resto é por obrigação. O 30 que multiplicou aqui, corta com o 30 que está dividindo, vai ficar 24S mais. Depois, eu tenho 900
vezes 30, 3 vezes 9, 27, com 3 zeros atrás, 27.000 é igual a 30 vezes S, 30S. Essa é a nossa equação. Mesmo esquema do anterior, olha como é repetitivo. 10 anos depois e a questão tem uma estrutura quase idêntica. Eu vou pegar o 24 e vou jogar para lá subtraindo. 30 menos 24 vai dar 6S, que é igual a 27.000. Belezinha? Estão comigo? Estava ao contrário, eu sei que 27.000 é igual a 6S, mas tanto faz. E aí, por fim, este S que está multiplicando, eu vou jogar para o lado de lá, dividindo. Então, vai dar que o nosso S é 27.000 dividido por 6, que vai dar 4.500. Só tirar essa aqui para jogar mais para o lado. Tá lá. Esse é o salário do Paulo, 4.500. Tá, Pedrão. Só que a questão não perguntou qual era o salário do Paulo. A questão quer saber quanto que o Paulo gastou com alimentação. Agora tá tranquilo. Eu sei que a alimentação era isso aqui, ó. Era 1/5 do salário com alimentação. Agora eu sei que o salário é 4.500, é só eu calcular 4.500 dividido por 5. Dá para fazer de cabeça, mas só escrevendo, 4.500 dividido por 5 vai dar 900, o nosso valor final, que nos leva para a alternativa D. Eu cortei uma alternativa, ainda bem que não foi a certa, né? Tá lá, alternativa D, a nossa resposta. Tranquilo, Solar? Crises? Dúvidas? Então tá lá resolvida essa questão e com isso eu quis mostrar para vocês o porquê da criação de uma incógnita. Sempre que você precisar trabalhar com uma letra, mas você não souber quanto essa letra representa, você cria uma incógnita para ela, coisa linda, e aí o passo a passo da resolução de uma equação do primeiro grau. Essas equações que eu trabalhei são equações mais complicadas, porque elas trabalham com fração e tudo mais. Muito provavelmente na sua prova vão ser equações mais simples do que essa, mas eu queria trabalhar neste cenário para conseguir mostrar todas as etapas, a ideia de fração, MMC, como tirar uma fração e daí em diante. Tá legal? Então, galera, espero do fundo do coração que tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, não deixe de me adicionar no Instagram, pode mandar por lá. Olha no YouTube, tô junto para ajudar vocês no que precisar. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau! Valeu!